estamos começando mais um PortoCast, que é parte integrante do Encontro Indústria Porto. E hoje nós estamos recebendo aqui o Alexandre Lima, que é diretor da iPort Solutions, para a gente conversar um pouquinho sobre a importância da tecnologia nesse gigante que são os portos brasileiros. Principalmente, vamos falar um pouquinho aqui do Porto de Santos. Alex, seja bem-vindo aqui ao nosso PortoCast e a gente conversar de um tema bem interessante, que é bem atual e que tem muito futuro pela frente, né? Muito obrigado pelo convite. Conversar sobre tecnologia e conhecimento de forma geral é sempre interessante, eu sempre gosto muito. Nos dias de hoje, né, a tecnologia manda em tudo, a eficiência, melhora o resultado financeiro, consegue que a gente produza mais. Sem tecnologia hoje a gente nem se imagina vivendo nos dias atuais, né? É verdade. E o que é interessante é que depois que surgiram os computadores, tecnologia para a gente acabou sendo algo muito focado em informatização, em coisas eletrônicas. Antes tinha uma conotação mais ampla, né? Mas é interessante e realmente é o que está à nossa mão aí para aumentar a eficiência de forma geral. Mas, Alex, me permite chamar de Alex, mas qual é a importância que a gente tem aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que não sabem como é que é o funcionamento do Porto de Santos, né? Porque muitas vezes eu acho que tem alguns fatos que a gente passa, nós que moramos aqui na região, né? Eu recebi uns parentes no final do ano de Portugal e eles à noite, andando de carro, me perguntaram assim, qual é aquela cidade ali em frente de Santos? Eu falei, aquilo não é uma cidade, aquilo são navios parados para entrar no porto. Mas tem tanto navio assim? Eu falei, ali deve ter uns 60 navios ali parados esperando entrar no porto, né? E a gente sabe que tem toda uma ordem de entrada ali, né? De posicionamento para poder carregar, descarregar, né? E hoje, assim, como é que você vê a importância no sistema portuário da tecnologia que hoje a gente tem? Eu acho que a principal importância da tecnologia, em outros sistemas também, mas focando especificamente no portuário, é a eficiência, né? Então, não é possível pensar hoje em como nós fazíamos as coisas 30, 40 anos atrás. Então, o mesmo container tinha inúmeras fichas, inúmeros protocolos, tudo à mão. Era quantidade de papéis absurda. E a área física do porto, ela é muito parecida, né? Ela aumentou, mas não aumentou tão consideravelmente assim. Mas a quantidade de cargas multiplicou muitas vezes, né? E isso foi por conta da tecnologia, isso é um fato, né? E quando a gente fala em porto, em transporte marítimo de forma geral, é uma coisa muito antiga, tem milhares de anos de história, desde do começo das navegações lá, muito antes até das grandes navegações portuguesas. Então é um processo aí que tem um arrasto e uma tradição também muito grande. E o Porto de Santos é uma coisa absurda, monstruosa, né? Então tem muitas empresas, comparado com qualquer outro porto brasileiro, ele é muito maior em extensão, em quantidade de players, é um desafio muito maior em termos de controle, de volume, e isso também acaba afetando e gerando filas de todos os lados, tanto fila de navio, quanto fila de caminhões, de pessoas que querem acessar. E eu acho que a tecnologia, de uma forma geral, é o que propicia a melhor ferramenta para que isso seja otimizado, né? Então, sempre quando a gente pensa em escala, em aumento de eficiência, a gente acaba indo para a construção de novas rodovias, mais berços. E isso é importante, sem dúvida, mas eu acho que a gente ainda está longe de alcançar a plenitude da estrutura que a gente tem. Então, melhorando a organização e utilizando tecnologia para isso, eu acho que a eficiência ainda tem como aumentar bastante. Você vê um espaço muito grande aí de melhorar a eficiência através de novos aplicativos de tecnologia. Você acredita que a gente consiga aumentar o volume de exportações? Porque Porto de Santos aí, ele tem um volume bem considerado, quando a gente fala em tonelagem, nós falamos de 180 milhões de tonelagem durante 2024, mas a gente está classificado lá para 23º, 24º porto do mundo. Se fosse, tirássemos os granéis, colocássemos só os containers, né? Então a gente teria uma diferenciação. E a gente precisa melhorar, porque eu sempre digo que você ter muito volume e não ter volume de dinheiro, você não torna o porto tão atrativo como se você tivesse containers e máquinas aqui próximos ao porto, principalmente na área produtiva, na área fazendo uma conexão, principalmente a gente exporta muito grão, a gente poderia estar fazendo a torrefação do café aqui, estar fazendo inclusive a construção da cápsula, para a gente já exportar isso, né? Então, assim, a gente entende, eu
principalmente tenho estudado muitos portos, eu acho que a gente precisa agregar muito valor próximo ao Porto de Santos. E você, com a iPort Solution, vocês trabalham mais na eficiência de terminais alfandegados, é isso? Ou no porto em geral? Nós trabalhamos, o nosso foco principal são empresas que estão sob algum controle aduaneiro. Temos inclusive... Controle aduaneiro, para quem está nos assistindo, é que tem o controle da Receita Federal. Isso. São recintos aduaneiros. São recintos focados em comércio exterior, né? Então, importação e exportação, e eles têm uma série de regramentos específicos. Então, esse é o nosso principal foco, mas a gente atende também armazéns gerais que têm um nível de governança e de controle menor. Sobre o que você comentou, o porto, inclusive por ele ser um porto antigo, então ele está dentro do canal, que também já traz dificuldades por conta disso de expansão propriamente dito, questão de dragagem, de calado e por aí vai, ele precisa ser expandido além das cidades onde ele acontece. Então, teve um movimento recente da APS ampliando o porto organizado para algumas áreas de São Vicente, Cubatão. Seriam áreas retroportuárias, isso. Né, que a gente E eu acho que esse é um grande incentivo para o que você está falando, né? Então, a gente vai conseguir fomentar outras áreas próximas e aumentar o nível de serviço e a quantidade de serviços prestados, além da armazenagem pura e simples. Mas a questão que você colocou de container e de granéis, realmente o container ele tem um valor agregado muito maior, isso é fato, a gente está perto de São Paulo, a principal zona industrial, mas acho difícil a gente também perder a nossa vocação de exportação de granéis e aí acaba tendo também esse balanço para ser feito entre o que é viável e mais rentável economicamente e também o que o país precisa. Eu entendo a discussão, ela precisa ser ampliada em todos esses focos, mas eu como prestador de serviço, é muito importante para mim atender o que está efetivamente acontecendo aqui, né? E esse movimento vai gerar aí uma pressão de todos os lados, com certeza. Até a gente falando de granéis, né, eu também acredito e eu acho que a gente tem essa vocação, até porque nós temos na Interlândia, direta do porto ali, estados do centro-oeste como Goiás, Mato Grosso do Sul, que exportam pelo Porto de Santos e tem mostrado uma eficiência muito grande na produção. Esse ano até é esperado uma safra recorde de mais de 10% de aumento, né? Então, realmente, eu acho que os terminais aqui vão precisar cada vez mais ser eficientes para poder dar conta dessa soja que a gente precisa colocar para fora, né? Mas, Alex, a gente falando aí dessa expansão das áreas retroportuárias, o que é muito interessante, né? A gente também tem um fato que a gente há muitos anos discute aqui, que são as zonas de processamento de exportação, né, que a gente ainda não viu na Baixada, né? Eu fiz o primeiro pedido lá em 2008 para colocar dentro do terreno do Andaraguá, lá uma zona de processamento de exportação. Infelizmente a gente não conseguiu até hoje, 20 anos, terminar um licenciamento ambiental, mas que é importante para a região, seja onde for, seja na área continental de Santos, seja em São Vicente, a gente precisa ter essas áreas expandidas como áreas retroportuárias, né? E esse é um mercado que vocês atuam bastante e que é significativo para o porto, né? Sem dúvida, sem dúvida. Passando essa questão, no caso aqui da Baixada Santista diária, ela até pela proximidade do porto e de São Paulo, de Campinas, das áreas que são também os grandes motores aí, eu acho que ela faz todo sentido. Exige investimento, exige a questão de licenciamento ambiental, tem uma série de entraves aí importantes para serem superados, mas com certeza agrega bastante. Eu sempre levanto uma discussão que teve faz vários anos, né? Foi na época até do Eike Batista, daquele porto que seria feito em Peruíbe, né? Sim. Eu acho que aquele porto teria tido um grande avanço para a região como um todo, né? Ele acabou indo para o Açu e ele faz mais ou menos essa questão, tem como objetivo pelo menos, essa questão de ser uma ZPE, algo em torno de uma industrialização mais forte, né? Foi uma oportunidade que a gente perdeu, mas a gente com certeza tem que avançar nisso para que outras oportunidades apareçam. Eu lembro bastante, eu era secretário municipal em Praia Grande, quando o Eike entrou com essa ideia, o prefeito na época era o Mourão, me pediu que apoiasse esse projeto, fui em algumas reuniões lá,
exatamente pela mesma questão que a gente sofre hoje no Andaraguá, que é a questão indígena, foi inviabilizado lá a construção do porto, que eu acho que daria um desenvolvimento muito grande para o litoral sul do estado e até para o vale, né? Porque ali ia trazer, sem dúvida, uma conexão com o sul do Brasil sensacional, porque era o caminho do desenvolvimento. Infelizmente, a gente perdeu, né? Mas eu queria entender mais, assim, da iPort Solution, porque vocês têm uma experiência internacional, né? Vocês já fizeram projetos para fora do Brasil? Isso, a gente fez alguns projetos iniciais, ainda estamos trabalhando mais fortemente na internacionalização, mas o nosso grande expertise é na tropicalização de sistemas. Então, o nosso foco principal continua sendo aqui no Brasil e a gente ainda está fazendo estudos específicos sobre internacionalização. A gente teve uma primeira experiência com um armador que queria unificar os controles em outros portos e a gente tem avançado nisso. Um único controle para o mundo todo? Isso, porque um grande diferencial da iPort Solutions, que a gente tem trabalhado muito desde a fundação, é que um terminal portuário, ele precisa normalmente de muitos sistemas para executar, para rodar, né? Então ele precisa de sistemas super simples como controle de acesso, agendamento, mais sofisticados para controle da carga e tudo. E o normal, e ainda acontece bastante, é que várias empresas acabem atuando nesse setor. Então, nós temos controle de acesso genéricos que atuam aqui, agendamentos que muitas vezes são feitos dentro de casa, outros sistemas que são controlados em planilhas e coisas do gênero. Então, a ideia da iPort é entrar como um player maior, tendo todos esses serviços integrados. Então, esse é o nosso grande diferencial. Uma espécie de um guarda-chuva com vários serviços embaixo. Isso. Eventualmente, se o cliente não quiser todos os nossos sistemas, a gente integra com outros sem problema nenhum, mas nós estamos preparados para atender operacionalmente o terminal de ponta a ponta. Esse é um ponto bem importante para a gente. E dentro dessa questão, também tem o cenário de empresas com várias unidades. Sim. E nosso sistema também está preparado para isso. Que está cada vez maior esse Exatamente. Caminho, né? Então nós temos dois cenários bem importantes, né? Terminais únicos, que é de multipropósito cada vez mais, e terminais de único propósito mais espalhados. Então, a ideia é que a gente consiga unificar essas informações todas num controle centralizado e que seja corporativo. Então, esse é um grande desafio. E a Receita também tem lançado portarias e regulamentos específicos sobre isso, que tem dificultado muito a vida de quem tem os sistemas muito pulverizados. Então, esse também é um cenário bem interessante, onde a gente tem conseguido atender e ajudar os nossos clientes. Porque a partir desse momento você tem que fazer cada vez mais a integração desses sistemas, né, para que se torne realmente de uma forma, porque eu vejo que quanto mais organizado e quanto mais eficiente o sistema, mais fácil se torna a liberação do carga com relação à Receita Federal, né? Sem dúvida, porque ela consegue, por ali, saber quais são as empresas que andam na linha, quais são as empresas que cumprem as regras e quais são as empresas que, né, fazem com que a coisa querem que as coisas caminhem corretamente. Logicamente que a gente sabe que dentro de cada estrutura sempre está sucessível a funcionários que muitas vezes, como aconteceu recentemente, quadrilhas dentro do aeroporto de Guarulhos que desviavam mala para colocar droga, tal, que não tem nada a ver com a administração do aeroporto, mas são, né, pessoas que acabam sendo influenciadas pelo dinheiro, né, para poder prejudicar todo um sistema. E aí é onde a gente, imagino eu, né, que vocês devem trabalhar cada vez mais para diminuir esses impactos, né? Porque cada vez que você torna o sistema mais eficiente, cada vez que você coloca o sistema menos humanizado, mais automatizado, você diminui, você está menos suscetível a intervenções como essa, né? Acho que esse é o grande desafio de vocês, né? Esse é o grande desafio.